Boa tarde a todos, ao público teleouvinte que nesta altura nos acompanha, a partir do Facebook, a partir do YouTube e também por meio da Rádio Moinza Moinga. Nosso muito obrigado. Sejam bem-vindos, obviamente, à primeiríssima edição do programa Debate Aguardado. E hoje nós temos os nossos convidados aqui presentes e, obviamente, trazemos uma temática muito importante para a devida reflexão do nosso público. Na técnica hoje estão Helder Golas, Jaquilson e também Josimar, Pedro. Meu nome é José António e os meus convidados já aqui estão presentes. Primeiro vamos à apresentação para a devida percepção da audiência. Boa tarde, sejam bem-vindos. Essa oportunidade que temos de estar aqui, não é? Pela primeira vez nos estúdios da Moinza Moinga. Sim, o outro, obviamente. Boa tarde, muito obrigado a Deus, primeiramente, e obrigado também a Deus por colocar a pessoa para esse lindo convite. Muito obrigado. Exatamente, assim estão apresentados os meus convidados. Está comigo o senhor Eduardo Afonso Samanhonga, não é? E o outro, são nomes clássicos. Eu vou pedir mesmo o auxílio do meu convidado. Ok, Josarias Frazac. Mas pode tratar-me por João Zacarias, facilita também. João Zacarias. Sim, sim. Aí a minha vida ficava completamente facilitada. José Zacarias. Sim, Josarias. Josarias. Sim, pode ser assim. Josarias. Okay. Qual é o significado deste nome? Josarias Frazac é uma aglutinação do meu nome. O meu nome é João Arivelton Zacarias, só que precisávamos torná-lo mais curto e precisamos africanizar um pouco isto, porque João Arivelton Zacarias não condiz com nada daquilo que é a minha raiz enquanto africano, mas deram-me nos pais e não dá para trocar. Por uma questão de respeito, só precisei africanizar ele. Então ficou Josarias Frazac. O Josa de João Zacarias, o Frazac de Francisco Zacarias também. Okay. Josaria Frazac. Já não me vou esquecer. Então, para a devida percepção da nossa audiência, nós hoje vamos falar sobre um assunto que tem que ver com o universo religioso. Vamos falar sobre as línguas estranhas, não é? E para isso aqui estão os meus convidados, Eduardo Afonso Samanhonga e também o Josarias Frazac. São nomes pesados. Muito bem, muito bem. Então, primeiramente eu gostava de perceber da vossa parte, um é adventista e o outro é pentecostal. Apóstolo, não é? Ministério Apostólico. Ministério Apostólico. Exatamente. Exatamente. Portanto, é uma realidade para a devida percepção do pessoal lá de casa, as línguas estranhas. Nós, volta e meia, notamos nas igrejas irmãos, pastores, profetas, apóstolos, enfim, a proferirem palavras estranhas, não é? Que a malta muitas vezes desconhece. Mas à luz da Bíblia é um respaldo. Mas o certo é que tem-se proliferado. Há uns que também usam essas línguas do bunglebang, há outros que usam como código para invocar entidades, e há outros que se trata mesmo de dom bíblico, né? O dom de Deus. Enfim, vamos aqui perceber um bocadinho. Primeiro eu gostava que os meus convidados nos fizessem perceber um bocadinho, primeiramente, qual é a visão do Josarias, não é? Frazac, relativamente à questão das línguas, como um adventista. Ok, primeiramente nós entendemos que a questão relacionada às línguas foi uma profecia que já tinha sido dada há muito tempo. Na verdade, a questão da expansão do Evangelho para todas as partes do mundo sempre foi a ideia de Deus, que o Evangelho fosse expandido para outros lados. E nós entendemos que existe uma barreira cultural, e essa a barreira cultural é essencialmente marcada, é essencialmente acentuada por conta das línguas. Aliás, a língua como tal é um instrumento, não é distintivo das culturas que existem também. Então, a língua, por ser um elemento principal para a comunicação, porque é um sistema de códigos linguísticos e fonéticos, né, escritos ou orais, não é? Vou pedir ao meu convidado desculpa para levantar um bocadinho o microfone. Ok, isso aqui, assim, está perceptível agora.
Sim, então, nós entendemos que por meio das línguas nós conseguimos manter contacto com os Podes nossos... baixar mais um bocadinho para... Boa. Sim, desculpa, pode continuar. Tá bem, mantivemos contacto com os nossos semelhantes por conta daquilo que falamos. Então, a questão dos dons de línguas, dentre as profecias que Jesus tinha deixado, no livro de Marcos, ele dizia que os discípulos receberiam essa capacitação, não é? Falar em línguas diferentes, línguas que os outros povos entendiam, para que o evangelho fosse expandido. E essas línguas surgiram com o intuito principal, que é a expansão do evangelho. Então, essa é a cosmovisão que a Bíblia apresenta desse dom de línguas. Na verdade, o objetivo único dos dons de língua nas igrejas para o indivíduo é para que o evangelho de Jesus fosse expandido para as outras pessoas que entendiam idiomas diferentes. Exato. Muito bom, muito bom. Agora queremos ouvir também, à luz do ministério do qual naturalmente o senhor Eduardo Afonso faz parte, queremos perceber qual é a versão que defendem. Ok. Nós baseamos com base a Bíblia. Nós não podemos falar do nosso próprio pensamento, mas sim segundo a palavra de Deus. Que Sim, Cristo. deve dirigir-se ao microfone para as pessoas do outro lado poderem perceber. Exatamente. Sim, sim. Eu estou com uma Bíblia aqui no tablet. Essa é a nova versão internacional. No livro de Marcos, capítulo 16, versículo 17. Depois da ressurreição de Jesus Cristo, eles apareceram aos discípulos. E a Bíblia nos diz o seguinte: e estes sinais, até vou ler a partir do versículo 15 até 17. E disse-lhes: vão pelo mundo todo, preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais acompanharão os que creem em meu nome, expulsarão demônios, farão novas línguas. Isso aqui começa a transformação do poder, ou seja, o poder do evangelho começa quando Jesus aparece. Ele não diz só para os discípulos daquela era, não. Ele diz para todos os evangelistas. O falar em língua é um dom. É um dom que faz parte do poder do evangelho. Porque, às vezes, nós confundimos quando a invocação dos demônios ou as pessoas exageram. O falar em língua é um dom. E este mesmo dom, o apóstolo Paulo, ele nos ensina a Dircini. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 10. Assim diz a palavra, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Diz assim: é outro o poder para operar milagres, e a outro a profecia, e a outro o discernimento do Espírito, e a outro a variedade de línguas, e ainda a outros interpretação de línguas. O apóstolo Paulo nos ensina como discernir os espíritos. Ou seja, o Espírito, tem os Espíritos, que são o Espírito do demônio, e tem o Espírito Santo. Então, se alguém tiver a falar em língua, tem que ter alguma pessoa para interpretar. Se não tiver intérprete, então não tem como essa pessoa falar em língua. Não estamos a dizer porque não, o falar em língua é dos discípulos antigamente, quando começou a igreja. Não é isto. Até agora, os dons de língua é trabalhado porque é onde começa o poder do evangelho. Uma pessoa, quando aceita batismo nas águas, Jesus Cristo aparece, batiza com o Espírito Santo, ali os dons começam a se manifestar. Ele fala nova língua, por quê? Porque quando quando a pessoa é batizada pelo Espírito Santo, ele já não anda segundo a carne, mas sim segundo o Espírito. Então, o dom do Espírito, o dom de falar em língua, é um dom que vai até hoje. Isso só vai parar quando a terra será destruída. Não é mal falar em línguas, bem que as trevas têm se aproveitado nisto. Exato. O Satanás, seus agentes, têm se aproveitado disso para baralhar muita gente. Por isso é que Jesus disse no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 15. Ele diz o seguinte: que muitos aparecerão em meu nome, com pele de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Esse lobo devorador, por quê?
eles querem mostrar que Deus está a lhe usar, são muito usados, começam a inventar e falar em línguas, e ali as pessoas incrédulas, as pessoas ímpias, os descrentes, acreditam. Mas quem é cristão realmente não se assusta com falar em língua, porque ele sabe os dons que está nele, principalmente o Espírito Santo, e vai revelar se essa pessoa está conectadamente com Cristo ou não, está a falar com o Criador ou não. Ali está o ponto principal, não é? Por exemplo, claro, eu já frequentei a igreja, enfim, muita gente também tem estado a frequentar a igreja, mas há sempre aquele momento em que todo mundo ora. Todo mundo ora, enfim, tudo vai bem. Para de repente, você volta e meia, olha para aqui, para lá, acolá, pronto. Os tais ditos crentes que sempre falam as línguas começam de repente a falar xa. Por exemplo, a questão é esta. E hoje muitos também conseguem fingir. Ele vai orar um bocadinho e começa a inventar aí. São palavras muitas vezes não tem nada a ver. Tá. O que é um tá? Sempre assim. Por isso é que nós estamos a notar esta proliferação, obviamente, nas igrejas. O que eu quero perceber da parte do Josarias é precisamente o seguinte. Até que ponto, não é? Nós devemos ter muito cuidado ao proferir estas palavras ou adentrar nesta linguagem. Ok. Eu sempre compartilho a ideia com as pessoas o seguinte: nós precisamos ter muito cuidado para apresentar aqui a distinção entre o que é uma manifestação do Espírito Santo e o que é uma psicopatologia. Nós precisamos observar nesse lado. Por quê? Porque, por mais incrível que pareça, existem pessoas que supostamente estão inspiradas pelo Espírito Santo, mas eles estão a passar por um problema psicológico. Esse é problema já de psicólogo, não é só de oração. Quando nós olhamos para Atos capítulo 2, versículo 3, mesmo quando nós olhamos, vamos começar por Mateus capítulo 16, que o meu companheiro citou, nós não encontramos de uma referência de que os discípulos ou as pessoas falariam uma língua estranha, uma língua que ninguém entende. Não encontramos essa referência na Bíblia. Aliás, quando as próprias línguas se manifestaram, isso refiro em Marcos 16, Jesus foi claro, disse que os sinais vos acompanharão e vocês falarão em novas línguas. Uma coisa é falar nova língua, outra coisa é falar língua estranha, que são coisas totalmente diferentes. Em Atos capítulo 2, encontramos que aí os discípulos, quando começaram a falar, haviam pessoas que entendiam. E quando nós fizemos um contraste entre a realidade do contexto bíblico de línguas com o que nós vemos hoje na igreja, é totalmente diferente, é uma diferença abismal. Nós não conseguimos encontrar nenhuma referência na Bíblia onde pessoas pronunciam palavras que ele próprio que está a pronunciar não entende o que está a falar. Nós entendemos que essa questão das pessoas falarem coisas blá blá blá, lá lá lá, coisas que não entendem, isso não é bíblico. E, aliás, muito pelo contrário, isso deve ser entendido na esfera até psicológica. E o que se dizer do livro narrado pelo apóstolo Paulo, onde ele fala da distribuição, da cedência dos dons, o dom da profecia, o dom da revelação, o dom de línguas. Ele diz que são os dons do Espírito Santo, né? São os dons provenientes da parte de Deus. Que isso é dado a todos quantos desejarem buscar, não é? Sim. Então, qual é o seu posicionamento relativamente a isso? Uma vez que Paulo alega de que é legítimo, é aceitável e existe, é real, não é? Exatamente. O dom de línguas. Como você enquadra isso? Ok. Vou fazer alusão ao 1 Coríntios 12 para responder à pergunta que me coloca. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7. O Paulo aí começa a destacar desde o princípio de que muitos receberam os dons, e o dom de línguas é um deles. Mas aqui a questão que se coloca é, que tipo de línguas aqui se falavam? Será que é o blá 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 das pentecostais? Claramente. Quando nós vamos em 1 Coríntios 12, nós vimos aqui, vou só ler uma coisa muito, muito interessante. A cada um é, contudo, concedida a manifestação do Espírito Santo, com a finalidade de que todos sejam beneficiados. Ou seja, não existe dom particular. Tipo um dom que é só mesmo meu, Deus me deu esse dom para o crescimento próprio. Não existe. Todos os dons que Deus manifesta para cada pessoa é para o desenvolvimento coletivo. Agora, como é que fica um idioma que eu que pronuncio sou o único que entendo? Isso é seu entender, porque na nossa realidade até a pessoa que fala não sabe o que disse. Então, nós vamos entender nessa perspectiva.
é dom do Espírito Santo, é dom do Espírito Santo. Mas a língua que as igrejas pentecostais falam é aquelas línguas estranhas que a Bíblia, que os irmãos apresentam hoje em dia. Não é. Não é. Então é nessa perspectiva. Exato, exato. Eduardo, qual é o seu posicionamento? Porque é uma realidade bem patente nas igrejas pentecostais, hoje por hoje, mais do que nunca, em toda a parte do mundo, todos os profetas, apóstolos, enfim, os crentes inclusive, falam em línguas, não é? O que eu gostava de saber é, parece que no universo pentecostal, quem não fala línguas não tem uma grande intimidade com Deus. Eu já cheguei a notar isso. Tanto mais é que muitas vezes vi-me forçado a ter de simular línguas. E todo mundo aceitou. Está a ver? Portanto, é um teatro autêntico que volta e meia vamos notando hoje por hoje nas igrejas pentecostais. Uma vez que é uma realidade bem patente, não é? Na igreja pentecostal, quais os cuidados? O que é que vocês aconselham, recomendam às pessoas? O perigo, por exemplo, de uma pessoa que não tenha o dom desejar simular e proferir palavras que a mesma desconhece. Ok. Eu, se me permitissem, eu queria dar um testemunho, se é possível, porque eu estou a falar consoante a Bíblia, porque eu acredito nesse Criador, eu acredito em Deus. Eu não sou pentecostal, mas a igreja pentecostal faz parte do movimento evangélico, que é a igreja evangélica, que é a igreja de Cristo, porque Mateus, Marcos, Lucas, João é evangelho de quem? De Cristo. Eu não sou pentecostal. É assim, eu antes de ser cristão, eu fui uma pessoa do mundo, fui mundano, e também não acreditava em nada que as pessoas falavam. Acreditava que tudo era heresia, tudo era bungle, né? Conforme agora gira, já está a girar. Sim. Tudo era mentira, tudo era falsidade. Eu vivia na rua. Eu não conhecia a palavra. Eu dormia debaixo dos carros, porque eu só consumia muito álcool, muito tabaco. Dificilmente, eu chegava, havia tempo que para banhar era difícil, eu ficava quase uma semana. Eu estava de macacão, e quem vive no quilômetro 44 sabe quando eu estou mentindo, sabe que isso é verdade. E apareceu uma senhora, graças a Deus, Deus tocou numa senhora, essa senhora, o nome dela é Mônica. E ela me levou no Ipajoque, onde estou até agora, aqui é a Igreja Paulo Apóstolo Jesus Cristo. E ela levou para lá, encontrei meu pastor, meu pai na fé, que é o apóstolo Antônio Casamaior, e batizou-me nas águas. E ele, nesse dia, quando ele me batizou, estava ressacado mesmo. E quando eu cheguei aos arredores do bairro, as pessoas criticavam, falavam: ei, esse pastor é falso. Esse que bebe assim, ele batizou mesmo assim? Não, esse pastor é falso. Esse pastor é... Muita gente falava que meu pastor é falso. Mas tempos depois, eu comecei a entender que era tudo realidade. Marcos capítulo 16, versículo 15 até o versículo 16, Jesus disse aos seus discípulos: indo a todo mundo, pregando o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E eu criei naquele momento, assim mesmo, conforme eu estava, e aceitei o batismo. Jesus Cristo apareceu, me batizou o Espírito Santo e fogo. Hoje, eu falo por isso, por defesa da Bíblia. Eu vou abrir no livro de 1 de Coríntios, capítulo 12, versículo 28. Hoje eu sou transformado, Cristo me transformou, Cristo me resgatou da mão das trevas. E eu falo conhecimento de causa por intermédio da Bíblia. Se as pessoas estão nos acompanhando, peguem só a Bíblia, porque a Bíblia que eu estou a usar nesse momento é nova versão internacional. 1 de Coríntios, capítulo 12, versículo 28. O apóstolo Paulo nos ensina como é que é uma igreja. Ele diz assim, a palavra diz assim: assim, na igreja de Deus, estabeleceu primeiramente os apóstolos, em segundo lugar os profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dom de curar, os que têm dom de prestar ajudas, os que têm dom de administração, que falam diversas línguas.
O apóstolo Paulo... Que falam ali naquele contexto está que falam diversas línguas. Exatamente. Como é que nós podemos desmistificar isto? Para os nossos dias, hoje por hoje, que falam diversas línguas, é uma pessoa multilingue ou poliglota, não é? Mas não há nada de anormal, aí é tudo normal. Um cara que fala inglês, francês, espanhol, não tem nada de sagrado ali. Agora, quando ele diz os que falam línguas, línguas em que vertente? Será que nesse contexto de blá blá blá, e em que parte da Bíblia, não é? Nós entendemos que as ditas línguas devem ser proferidas nesse contexto de ta 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 ta, ra 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 ra. Isto também não é bíblico, não está lá, não é? Não exemplifica absolutamente isto. Então, como é que nós devemos afirmar categoricamente de que o ta 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 é divino, são as línguas que Deus dá como dom às pessoas, se não está na Bíblia, o ta 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 ta, ba 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 ba. Por isso é que no versículo 12, versículo 10, ele diz, tem o dom de falar em línguas e dom de interpretação. Mas Deus aí não diz que essas línguas são os ta 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 ta, ba 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 ba. Como é que as pessoas alegam de que o ta 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 é a língua que é procedente do dom de línguas que Deus concede às pessoas? Ok. 1 de Coríntios capítulo 14 vai dar a resposta. Ok. Assim diz a palavra do Senhor na primeira carta do apóstolo Paulo, a primeira epístola para os Coríntios capítulo 14. Ela se diz: sigam o caminho do amor e busquem a dedicação, os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Pois quem fala em língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém entende. Em espírito fala mistério. Mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e a consolação dos homens. Quem fala em língua, a si mesmo se edifica. Mas quem profetiza, edifica a igreja. Gostaria que todos vocês falassem línguas, mas prefiro que profetize. Quem profetiza é maior que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja seja edificada. Agora, irmãos, eu se for visitá-los e falares em língua, em que seria útil a vocês? A não ser que leve alguma revelação, ou conhecimento, ou profecia, ou doutrina, até o caso de coisas inaminadas que produzem sons, tais como flauta ou citara, como alguém reconhecerá o que está sendo tocado. Se os sons não forem distintos, além disso, se a trombeta não emitir um som claro, quem se preparar para a batalha? Assim acontece com vocês. Se não proferirem palavras compreensíveis com a língua, como alguém saberá o que está sendo dito? Vocês estarão simplesmente falando ao ar. Sem dúvida, há diversos idiomas no mundo. Todavia, ninguém dele é sem sentido. Portanto, se eu não entender o significado que alguém está falando, serei estrangeiro para quem fala e ele será estrangeiro para mim. Assim acontece com vocês, visto que estão ansiosos para terem dons espirituais, procurem crescer naquele que trazem a edificação à igreja. Sim, sim. Sim, o apóstolo Paulo, ele está a ser bem claro. Ao falar em línguas, tem que ter o intérprete. Se nós ler mais adiante deste capítulo, ele vai dizer assim: ninguém pode falar em língua se não tiver intérprete na igreja. Dentro da igreja tem que ter um intérprete, alguém que vai interpretar. Se não tiver intérprete, mesmo se tiver intérprete que fala um em língua, depois fala outro, depois fala o outro. Se nós continuar a ler os capítulos, ele diz assim: se não tiver alguém para interpretar em língua, ore sozinho. Você é quem? É Deus. Por quê? Porque falar em língua não edifica o teu próximo, edifica a ti mesmo. Esse segredo é mistério entre você e quem? E Deus. Há uma pergunta, exatamente, consegui sobretudo perceber. Há uma pergunta que o nosso ouvinte manda. Ele pergunta o seguinte:
Como é possível falar uma língua que eu não entendo e não sei se estou a ofender ou não? Ok. É assim, o Paulo diz, é assim, a doutrina que está se... como é que eu posso dizer? Há doutrinas que os pentecostes meteram, né, doutrinaram, que a pessoa não consegue, não consegue, como eles dizem assim, eles dizem, não, eu quando estou no Espírito, ou quando o Espírito Santo me possui, não consigo me controlar. Mas se não ler o livro, esse capítulo todo, nós vamos encontrar o versículo que Paulo diz assim, se não tiver um intérprete na igreja, não fala em línguas. Quer dizer, se eu falar em língua, é porque eu quero falar segundo a palavra. Então, eu vou falar em língua se tiver intérprete. Se não tiver intérprete na igreja ou em outro sítio, não posso falar em língua. Se eu falar em língua para muita gente, vai escandalizar. Então, eu tenho que falar em língua entre eu e os criadores, nós os dois, porque aquilo é um mistério. Agora, como é que você vai falar em língua? Se aquilo, quando está falando em língua, vocês, senhores, automaticamente o Espírito está a interpretar, porque é somente você e Deus. Você não pode falar em língua e ao mesmo tempo não entender. Você e Deus tem que estar em comunhão, tem que estar em comunicação. Por exemplo, só para devido à percepção, já chegamos ali. Vamos lá, eu quero dizer, Deus, eu quero dinheiro, não é? Exatamente. Mas como estou na igreja, eu não quero que as pessoas percebam. Então a pessoa diz, bra, 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 tra, 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 em línguas, mas esse bra, bra, tra, 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 está querendo dizer, Deus, eu quero dinheiro, é uma oração, não é? Mas como é que isso é possível realmente? Né? O que nós gostávamos de entender é, eu falei tra, 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 mas é o tra, tra, tra por fora e mentalmente penso outra coisa, desejo outra coisa, ou como é que funciona? Porque o tra, 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 se formos ao pé da letra, tem também significado. Ok. Mas eu estou a usar o tra, tra, tra para dizer a Deus que eu quero dinheiro, por exemplo. Como, né? Gostávamos de entender isto. Ok. Por exemplo, o Jesus Cristo disse a Nicodemos, quem não nascer de novo nas águas e no Espírito não verá o reino dos céus. E o Nicodemo perguntou, como é possível alguém tão mais velhos, mais velho, nascer de novo, será que vai entrar de novo no ventre da sua mãe? E Jesus disse, na verdade, digo, quem não nascer de novo, não verá o reino dos céus. Quer dizer, depois ele vem dizer que quem é nascido na carne, entende as coisas da carne. E quem nasceu do Espírito, entende as coisas espirituais. Agora, pedir dinheiro não são coisas do Espírito. Você não vai poder orar em língua, pedir dinheiro. Está falando em línguas, estás a orar em língua, são coisas espirituais, defesas espirituais, bênçãos espirituais, proteção divina, não é de dinheiro, não é de bem material. Isso não tem a ver com Deus. Eu não vou orar em língua para pedir dinheiro, para pedir casa, para pedir casamento em língua, não. Aquele é um dom para identificar. Por exemplo, a Ana, 1 de Samuel, capítulo 2, 1 e 2, nos ensina que a Ana era uma mulher estéril. Não é isso? Ela era uma mulher estéril e ela orava, pedia, a mulher de Elcana orava, pedia para Deus para que abrisse o seu ventre, para que ela concebesse. E o homem que estava ao lado dela, só via a boca mexer, perguntou, como é, você está bebê? Ela disse, não, eu não estou bebê, eu não uso bebidas fortes. Então, aquilo era um segredo entre quê? Ana e Deus. Estava a proliferar línguas estranhas. Não é línguas estranhas, a Bíblia não diz. A Bíblia diz que só mexia. Eu sou um exemplo prático do que ela pedia. Não é isso? Assim também falar em língua também é um mistério entre quem? Entre a pessoa e o Deus. Não pode pedir coisas físicas. Aquela é uma proteção, uma bênção espiritual. Além das coisas físicas, não é? Está além, está acima sim, das coisas muito físicas. Acima das coisas físicas. Não tem nada a ver com coisas físicas. Muito bom, muito bom. São dicas muito importantes, obviamente, estamos aqui e, claro, todos aqui estamos, à semelhança do público. Estamos aqui para aprender, é sempre bom aprender. Agora eu vou direcionar esta pergunta para o Josarias. Há um ouvinte que pergunta o seguinte:
Qual é o nome da língua estranha que falam nas igrejas, uma vez que as pessoas não entendem? Ok. Nós conseguimos pronunciar, fazer pedidos, fazer petições por meio das palavras. O quê? A palavra ela é uma unidade linguística que tem sentido e significado. Palavra sem sentido e significado nem é palavra. E nós sabemos que a língua ela é constituída por palavras. Então, uma língua que tu pronuncias algo que tu não entendes nem é língua. Primeiro aqui, a Bíblia não faz referência de língua estranha. Não existe em nenhuma parte da Bíblia. E quando a Bíblia fala de línguas novas, não são essas línguas que se falam aí na igreja. Não é uma língua nova. São línguas existentes, línguas que nós precisamos usar, um inglês, um francês, seja lá qual for, para mantermos contato com as outras pessoas, para levar o evangelho para as outras pessoas que estão em partes diferentes do mundo. Isso é o dom de línguas. O exemplo da Ana, as palavras que a Ana proferia, mas que não se escutavam, eram por conta de que a sua voz ficou fônica, de tanto chorar. Já não se percebia. Então, só a boca mexia. Deus entendia porque Deus molda os nossos corações e sabe o que nós queremos. Mesmo sem pronunciar palavras, assim, foneticamente falando, Deus vela pelas intenções. Desculpa, Deus vela pelas intenções. Então a Ana não falava a palavra estranha. O livro que o mano aqui acabou de ler, 2 de Coríntios, foi bem explícito. Todos os materiais que existem na natureza produzem som. Tudo, até a água produz som. Até a flauta produz som, tudo produz som. Mas a flauta não pode produzir som de guitarra, é estranho. A flauta e vice-versa. Se os materiais produzem som, é necessário que sejam sons próprios. Se nós com a palavra não pronunciarmos coisas inteligíveis, o que é algo inteligível? É algo que você fala. Primeiro é que você próprio entende, depois o outro entende. Eu vou pedir a Deus carro e vou falar algo que eu não entendi. Como é que eu sei que pedi carro se o que eu falei também não sei? Isso é estranho. Sim, é isso aí que eu estava a dizer. Por exemplo, se Deus te envia uma jiboia, você não pode reclamar porque nem você sabe o que você pediu. Então, isso traz complicação. Precisamos entender nessa perspectiva. Não existem dons particulares. E o livro que o Mano Samayonga leu é muito claro. Todos os dons que Deus deu para as pessoas é para desenvolver a igreja. Não, se eu falo com Deus, só falar no Espírito. O Paulo até disse assim, quando você fala numa língua estranha, você não edifica ninguém. Por isso é que ele disse, vale a pena que vocês profetizem do que falem em línguas. Por quê? Porque a profecia ajuda. Eu posso trazer aqui uma profecia, uma pregação e ajudar todos vocês a se desenvolver. Se eu aqui começar a falar em línguas, nem eu próprio desenvolvo, porque eu não sei o que eu estou a falar, e principalmente vocês. Então, essa questão de que existem línguas desconhecidas e tudo mais, e responder à pergunta do ouvinte que perguntava sobre as línguas que a Bíblia não faz referência a línguas estranhas, essas línguas que falam por aí, e não são línguas inspiradas por Deus. Por isso é que desde o princípio eu disse que essa é psicopatologia. A psicologia estuda isso. Estuda a questão da xenoglacia, não é? Quando estamos a falar de xenoglacia, xeno é de estrangeiro, uma língua estrangeira. E tem aí a glossolalia, o glosso, que tem a ver com palavra, glossário, e lalo, que ela lia, que é diverso. Ou seja, nos dois termos existem línguas que já existem e as outras línguas que ninguém conhece. No contexto bíblico não abre nenhum parágrafo para uma língua estranha que nem você próprio sabe. Porque o nosso culto deve ser culto racional. Quando eu estou fazendo um pedido a Deus, eu tenho que ter consciência do que eu estou a pedir. Quando você pronuncia a palavra assim, de modo arbitrário, e você não sabe o que está a fazer, você não está prestando oração. Você é irracional e você não está a orar para Deus. Precisa de acompanhamento. Então é nessa perspectiva também. Muito bom, muito bom, muito bom. Está excelente isto, está excelente. Agora eu vou para o Eduardo. Por exemplo, eu já notei, não é? Disse que são línguas estranhas. Babá. Mas o incrível é que é possível. O Eduardo pertence a um ministério, vai proferir o tra. E estamos a ver alguém de um ministério diferente do seu a proferir as mesmas palavras. Parece até ser código. Eu já vi profetas angolanos a proferirem essas rezas, aquelas palavras que dizem de línguas estranhas, não é? Que os profetas nigerianos proferem. Aquele é um código. E eu me perguntei, mas é possível isso?
uma vez que é dom de língua e se calhar só a pessoa sabe, nem sempre a pessoa sabe, tem de ter um intérprete. Como é que é possível? Eu falo tra, faço parte de outro ministério e tu também dizes a mesma coisa. Já é língua estranha, o que já é coincidente, não é? É muito estranho. Então, isso é possível? Eu falar em línguas tipo ba, e Deus usar, ou o Espírito Santo te usar e falares também ba. Bom, é assim. A Bíblia é muito clara. Olha, por isso quando estamos a debater alguma coisa, nós temos que ter base. Essa base tem que ser a Bíblia. Por exemplo, eu vou voltar no 1 de Coríntios, na primeira carta, né, para os Coríntios, capítulo 12. Versículo 10. Há outro poder para operar milagres, e há outro a profecia, há outro o discernimento de espíritos. Discernir os espíritos. Ok. Para se basear em falar língua, primeiro tem que saber o dom de discernimento dos espíritos. Ninguém pode falar porque aquele espírito de demônio ou aquele espírito de Deus que está a operar, sem primeiro saber se o espírito, se o discernimento, se o dom de discernimento do espírito está em mim ou não. Primeiro, para mim, é assim. Quando Jesus, quando ressurgiu dentre os mortos, apareceu aos 11 discípulos, não é isso? Ele disse assim: ide a todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Automaticamente, quem crê e aceita em Cristo, os milagres começam a acontecer. Principalmente, o primeiro dom a aparecer num cristão é dom de discernimento. O primeiro dom é o dom de discernimento do Espírito, para que ele não seja enganado. Por exemplo, desculpa, está a falar de um ponto muito importante, Exatamente. só para o pessoal também poder reter. Exatamente. Como é que nós podemos discernir um espírito do outro? Ou seja, tentar discernir, este aqui é o Espírito Santo, este aqui não é o Espírito Santo. À partida, fora os frutos, porque pelos frutos, não é? A Bíblia diz que os conhecereis. Mas a partida, assim, logo, de cara, tentar perceber, não, esse é Espírito Santo, este não é Espírito Santo. Como? O próprio Espírito é que vai te testificar. O Espírito Santo é que te vai te testificar. no momento. Ok. Carnalmente você não pode discernir. Ok. A não ser com a Bíblia. Com a Bíblia, ok. A Bíblia diz isso. A profecia, dom de profecia. Ele é um profeta. Ele é um apóstolo, ele é um evangelista, ele é um doutor da palavra. Ok, qual é o ministério dele? É profético? Então por que ele está a profetizar? Será que ele tem dom de profecia? Então automaticamente, a partir da Bíblia, ele vai conseguir discernir se é de Deus ou não é de Deus. Então, o que vamos a falar, agora vamos voltar no falar em línguas. Para debater se está a falar em línguas de Deus ou não, vai depender do dom do discernimento do Espírito. Quem pode testificar-nos é o Espírito de Deus, que é o Santo. E como é que o Espírito de Deus vai testificar? Como é que o Espírito de Deus vai testificar? Sim, como é que eu sei? No momento que aceitaste Cristo Jesus, o Espírito opera. O Espírito Santo tem que me dizer que essa língua que eu estou a falar é uma língua inspirada por Deus? Não, são sinais. Quais sinais concretos? Jesus diz assim: os que nascem na carne, eles não entendem as coisas da carne. O que nasce no Espírito entende as coisas espirituais. Ainda Paulo falou, aí mesmo no livro de Romanos 8, os que estão inclinados na carne entendem as coisas que carnais. E os que estão no Espírito entendem, mesmo que eu te explicar, você vai sempre... Porque as pessoas que nascem na carne são pessoas incrédulas, não entendem as coisas espirituais. Só que nesse contexto, os próprios que nasceram no Espírito, eles próprios não entendem o que estão a falar. Como assim os próprios que não nasceram? Se o Paulo está a dizer, se não tiver intérprete, não falem língua. Como é que ele... Sim, daí ele ter dito de que os próprios... O próprio que está a pronunciar as palavras. Também ele não entende. Por que ele precisa de um intérprete se ele sabe o que está a dizer? Ali começamos já a discernir a partir da Bíblia os falsos. Ali, por intermédio da Bíblia, nós começamos já a discernir que isso não é de Deus. Por intermédio da Bíblia. Então, se não tiver intérprete, está a falar, quem vai interpretar? Estás a falar o quê? Estás a invocar demônio ou mesmo o Espírito Santo? É legítimo um pastor, ao dirigir um culto, estar a proferir línguas estranhas?
Não. 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 Não, não. Quem vai, se tiver alguém para interpretar depois daquelas palavras que ele proferiu, sim, mas se não tiver, não pode. Interpretar o quê? Essa é a questão. Vou interpretar o quê? Interpretar o que ele está a falar. Para ser interpretado, precisa ser conhecido. Entenda uma coisa. Se tu falares, por exemplo, since when do you learn English, ok? Por exemplo, desde quando tu aprendes o inglês? E eu entendi, eu preciso passar isso para as outras pessoas. E eu pergunto para as pessoas, ele perguntou desde quando tu aprendes o inglês? Significa que eu entendo essa língua. Aqui a questão que se coloca é, nem a pessoa que está a falar entende, como é que será interpretado? Sim, é assim, aquela pessoa que não entende o que está a falar, Sim. é porque ele é um falso. Então todos são falsos. Um porque falso dom. Então todos são Sim, falsos. eu não estou baseado que eu falo em línguas. Eu não tenho esse Sim, dom. sim, eu entendo. Mas eu defendo por intermédio das escrituras. Eu entendo. Eu não estou a referir porque eu falo em língua. Não falo em língua. Não tenho esse dom. Sim, mas... Mas quem fala em línguas, Sim. se existe esse dom, existe. É Bíblia, é para edificação da igreja. Sim, o que eu aqui estou a tentar apelar, não é? A língua existe, as línguas, os dons de línguas existem. Mas a questão que se coloca aqui é, o dom de língua que a Bíblia refere, esse blá blá blá, rarará que falam aí na igreja, essa é a questão que se coloca aqui. Por quê? Por que eu digo isso? O indivíduo que tiver a fazer... Não, quem fala as línguas e não entende é falso. Por que eu falei então todos são falsos? Porque eu fui da vertente pentecostal. Okay. Nem eu que falo entendo, nem as outras pessoas entendem. Qual é a justificação? O texto que o mano pegou. Okay. Não, o que eu estou a falar no Espírito e Deus está a entender. Mas você que está a fazer o pedido não sabe. Como é que a mim que faz o pedido eu entendo? Essa é a questão. Então, se quem fala não entender é falso, então toda a gente é falso, porque ninguém entende. Tá vendo? Não, a Bíblia diz que tem alguém... É assim, dom de falar em língua e dom de interpretação. Dom, alguém tem que interpretar. Deus é assim. Deus, vou ser mais claro, né? Sim. Você curto objetivo. Deus é Pai grande, tá? Deus não é um Deus de confusão, conforme a Bíblia diz, mesmo no livro de 1 Coríntios 14. Ele não é um Deus de confusão. Ninguém pode começar a profetizar sem ele colocar um homem dele com dom de discernimento, para poder dom de interpretação, para poder interpretar o que os dois estão a conversar. Ok, então aquele que interpreta precisa conhecer a língua, certo? Conhecer como? Aquele é um dom, é conhecer como. Mas como é que eu preciso te compreender para interpretar, porque eu preciso explicar. A interpretação, a tradução por si só, não é? Vai incluir todo esse processo de interpretação. Okay. Quando eu interpreto, eu te entendi. No espírito não, mas a questão é que eu te entendi. Porque se eu não compreender, eu não interpreto e não traduzo para as outras pessoas. E a pergunta é bem direta. Eu que traduzo, eu que entendo para interpretar para as outras pessoas, eu entendo essa língua que você falou, certo? Tem que entender porque o dom tem o dom de interpretação. Então, se eu entendo, já não é língua estranha. Assim, você Sim. Não... assim mesmo, é assim. Sim. Então, assim, é assim. Por isso é que Jesus disse, o que nasceu na... língua que eu não entendo. Não entendi. Eu posso falar uma língua que eu não entendo. Aquele é um mistério... Não é isso? Suponhamos que eu falo em língua, não é isso? É um mistério entre eu e quem? E Deus. É uma língua misteriosa. Por quê? Porque muitas das vezes o que eu estou a pedir em oração, né? Por isso é que orar em silêncio também é muito bom. Não é isso? Porque o Satanás, ele não tem poder de ler a minha mente, muito menos ver o meu futuro. Se eu pedir assim em silêncio, Deus vai responder a minha oração, porque ele sonda os corações. Então, assim também falar em língua, orar em línguas. Estou a orar em língua. É só entre eu e Deus. Não é isso. Vamos chegar, se for numa igreja, tem que ter um intérprete. Aquele intérprete não é força dele da carne, ou é o próprio Espírito Santo que vai interpretar. E ele diz à igreja o que o irmão orou, falou em línguas. Ok. Como é que eu vou me comunicar, por exemplo, vamos falar do inglês. Eu não percebo inglês, nunca ouvi falar da língua inglesa. Como é que eu vou me comunicar com o José que entende a mesma língua? Uma vez que eu nunca... Sim, nunca aprendeu, né? Nunca aprendi, nunca ouvi falar. É assim. Eu estou a repetir isso várias vezes. É para vermos na perspectiva espiritual e não carnal. Exatamente. É isso são coisas espirituais. Não se discernem. As coisas espirituais não se discernem carnalmente. É impossível.
Você não vai compreender, não vais compreender. As coisas espirituais são as coisas espirituais. Paulo ainda disse, em 1 de Coríntios, capítulo 2, o próprio Paulo disse no livro de Romanos, capítulo 8, Jesus Cristo disse a Nicodemo, as coisas espirituais discernem espiritualmente. Por exemplo, sim. Só um momento, por favor. Um exemplo. Deus fala na língua, Deus quando fala com um hebraico, tipo assim, és um espanhol, eu sou angolano, ele é um francês, o irmão é um sul-africano. Mas ele vai falar uma única coisa para nós os quatro, nós os cinco aqui. Ele vai falar em que língua? E qual é a língua que ele vai falar? Deus. Sim. Aí é onde se entra a omnisciência ou omnipotência de Deus. Não. Ele vai transmitir de acordo a língua que cada um faz. Ou que cada um fala, como fez na Torre de Babel. Assim. Eu não sei se consegue me perceber. Mas a divisão de língua, segundo a percepção minha e que eu ouço de muitas outras pessoas, é que a confundição das línguas não era do tipo, você fala X que ninguém sabe, só você entende, você é o teu Deus. Exato. Porque se fosse assim, nós teríamos uma confusão grande aqui do tipo, o José fala inglês, tu falas francês, eu venho e falo português, o Jaquilson fala alemão, outro vem e fala russo, e quase nós não poderíamos nos entender. O que eu entendo que, quando confundiu-se as línguas, era uma coisa do tipo, eu falo inglês, o José fala inglês, eu vou ficar em cima, o José fica lá do outro lado distante para não perceber que eu falo a mesma língua que ele. É algo assim que eu consigo perceber segundo a leitura e as pesquisas que eu fiz. Agora, de falar ramadoi, rabachai, raba não sei o que, rama de batata, é uma coisa. Sim, que é estranho, porque mesmo essa referência. você não vai falar uma coisa que não entende. Que não conhece. Você não conhece que isso é arroz. Como é que você vai falar que é arroz? Sim, e quando se diz que nós precisamos entender na cosmovisão, no ponto de vista espiritual, as coisas de Deus, o Evangelho não era para espirituais, o Evangelho é para as pessoas carnais, aquelas pessoas que estão perdidas e nunca ouviram falar de Deus. O Evangelho é para essas pessoas. Quando Jesus Cristo veio, ele disse que não veio para as pessoas que já estavam salvas, não veio para os justos, mas aqueles que estavam perdidos, que eram casos possivelmente sem esperança. Então é para isso que surge o Evangelho. E o dom de línguas surge na cosmovisão, na perspectiva do Evangelho. E o indivíduo tem que sair, ele precisa ir pregar, vai para a China ou vai para a Coreia. Se você sair com as línguas da Pentecostal lá na Coreia, ninguém te entende, até você pode ser fuzilado, porque eles vão entender que estás a ofender. Então, o intuito principal do dom de línguas é para a expansão. Você precisa pronunciar uma língua que aquele país entende. Esses manos que dizem que têm dons de língua, é só mesmo aqui que falam bué. Por que não vão ainda lá nos outros países? Porque se a ideia é a expansão do Evangelho por meio da diversidade de línguas, esse é o objetivo. Em Atos 2, cada um entendia na língua dele, claro. E ele faz uma pergunta muito importante. 3 nações diferentes, alguém pronuncia numa língua, todos entenderam. Aí o mais importante é, a língua que ele pronunciou não é desconhecida, porque se fosse desconhecida, ninguém entenderia. Se cada um entendeu o Evangelho na língua dele, é porque ele pronunciou uma língua que eles sabiam que era. Só que a manifestação de Deus, como aqui o companheiro fala, ele consegue fazer a distribuição para que cada um entenda no seu próprio idioma. Agora, se ele falar, por exemplo, lá falou Ramá, eu que entendo português e sou camponês, vou pensar que está a falar Rama. E o outro que entende também que Rama é uma coisa, entende na língua dele, tu sabe? Exato. Então esse já é o problema, dessa forma. Então, para o irmão, o falar em língua não existe. O falar em línguas existe, é diversidade. A palavra diversidade. Quem fala? A pessoa, a palavra. Quem já ouviu a falar em língua nessa era? Eu já ouvi a falar em línguas. A questão é, se esse dom de línguas que a Bíblia fala, essas línguas que a Bíblia fala, são aquelas línguas aí, tá? A diversidade, o Paulo dizia que falava muitas línguas, sabias? Está mesmo lá em Coríntios capítulo 14 e 12. Sim. Essas línguas que o Paulo falava são línguas conhecidas, não são línguas desconhecidas. São línguas conhecidas? Sim, porque, imagina, o dom de língua é para a expansão do Evangelho, concorda comigo? Sim, mas a Bíblia diz para a edificação da igreja. Para a edificação da igreja. Sim. Agora imagina, qual é o país que fala língua estranha? País que fala língua estranha? Sim. Tem um país que fala língua estranha? Não tem, porque a ideia é expandir. Quando se fala em línguas, presta bem atenção, meu irmão.
quando se fala em línguas, é um mistério entre Deus e o homem. Não pode. É língua de Deus, é língua do Espírito Santo. Sabe- não é do mundo, não. Sabe quando Paulo diz que é um mistério? Tá vendo? Onde todo mundo fala uma única língua. Eu não falo a língua dessas pessoas. Não faça isso. E irmão. eu não falo- Ali as pessoas se aproveitam quando começou a igreja. Mas o Paulo veio falar diferente. Não, a questão é... Então, é assim. A igreja, a igreja, né? A religião, todos somos nós cristianismo. Mas há denominações cristãs que se baseiam do Atos 2, que todos começaram a falar em língua e começaram a entender no seu próprio quê? Idioma. Ali onde começou a igreja, com o apóstolo Pedro. Sim. Mas nos 1 Coríntios, é assim. Vou resumindo um pouco. Mateus, Marcos, Lucas, João. Esse é o evangelho de quem? De Cristo. Somente Cristo. Agora, Atos dos Apóstolos é um livro histórico, como começou a igreja. Agora, de Romanos até Apocalipse, aquilo é pregação, aquilo já não é evangelho, aquilo é uma pregação para os crentes, não mais para os descrentes. Os descrentes são livros do evangelho. Então, ali onde começou a igreja, não vamos pegar aquilo e doutrinar. Concordas comigo que Calma. o Coríntios foi escrito nessa, segundo a visão que apresentou-se segundo o Coríntios e os outros livros para os descrentes, certo? Sim, Já no Evangelho de Jesus era para os descrentes, sim, né? sim, aquilo era para descrente da cidade em Coríntios. Sim, para os Mas crentes. nós, como cristãos, fizemos dele o quê? Uma pregação. Sim. Suponhamos que um irmão, ele nunca ouviu o evangelho, vai lhe falar, fornicar é pecado, larga a fornicação. Ele vai te olhar, vai te olhar, fornicação em quê? Não pode fazer sexo fora do casamento. Eu falei, pecado como? Então é preciso que evangeliza ele. Nasça de novo. Nasça de novo. Sim. Assim como começou também que a igreja. No dia de Pentecoste, não é isso? Foi derramado o Espírito Santo, houve maravilha, e cada um começou a falar em línguas, cada um começou a entender na sua própria língua. Aí começou a igreja. Nós estamos, exatamente, estamos basicamente na reta final. Mas antes eu gostava de fazer esta pergunta, não é? Como está hoje por hoje a igreja com a proliferação destas línguas estranhas, enfim? Como está ela espiritualmente? Está bem? Nem por isso? Porque hoje todas as igrejas agora, nem todas obviamente, mas sobretudo as pentecostais, né? E a grande parte, enfim, são assim, falam línguas, não é? Até lugares satânicos também falam em línguas, enfim. Então, na sua visão, ou do vosso ponto de vista, a igreja ganhou muito com isso, com a proliferação das ditas línguas estranhas, ou nem por isso? Ok. Primeiro, o Paulo até falava muito bem que até quando eu pronuncio palavras que eu não entendo, até psicologicamente eu não desenvolvo, não é? Eu estou aqui a fazer referência ao livro de Coríntios. Preciso estar em 1 de Coríntios porque é onde ele me levou e eu preciso pegar lá 1 de Coríntios capítulo 14, versículo 14. Pois se oro em uma língua, meu espírito também ora, mas meu intelecto fica improdutivo. Ou seja, se eu orar em uma língua que eu não entendo, que o outro não entende, vamos supor, vamos trazer essa interpretação, eu fico improdutivo. Então, como é que a igreja ficou com essa questão de proliferação de línguas estranhas? Hoje o cristianismo tornou-se um fardo. Antigamente, quando alguém nos olhava, todo mundo da igreja que era bem dedicado era chamado de pastor. Oh, pastor, pastor. Por vezes você não era, mas eles chamavam de pastor e essa coisa toda. E hoje, ser da igreja tornou-se um termo vulgar. Antigamente, quando falava-se que o fulano era profeta, era respeito para com a pessoa, porque não é qualquer um que saía e dizia que era profeta. Hoje toda a gente é profeta. Então, quando surgem esses dons de línguas que vieram mais aí, nós temos aí um problema. Não são só as pessoas tomadas pelo Espírito Santo que falam em língua desconhecida. Até alguém, se beber muito álcool, também vai falar nas mesmas línguas. Então, nós entendemos que isso não é manifestação do Espírito Santo, muito pelo contrário. É a má compreensão das pessoas.
E nós precisamos olhar para essas pessoas e trazer-lhe aquela ajuda para lhe fazer entender, fazê-la voltá-las à razão. Mas a igreja não evoluiu, muito pelo contrário. Não sei se daqui a 10, 20, 30 anos nós teremos igrejas acentuadas, hoje toda a gente é da igreja e... Então, não houve nenhum progresso, muito pelo contrário. Muito bom, muito bom, muito bom. Nós temos agora outros compromissos, mas antes vou pedir-vos para partilharem as vossas redes sociais e claro, né, também deixar os números telefónicos, porque há pessoas que de alguma forma gostaram e pretendem, pretendem sobretudo saber mais, não é? Então, para o senhor Eduardo Afonso, vai fazer a conclusão em 1 minuto e depois pode deixar as redes sociais e também o número telefônico. Ok, muito obrigado. Para concluirmos, eu vou ler a primeira carta de Coríntios, capítulo 14, no seu versículo 22 até o versículo 25. Para concluir. Portanto, o Paulo diz assim, portanto, as línguas são um sinal para os descrentes e não para os que creem. A profecia, porém, é para que creem e não para os descrentes. Assim, se toda a igreja se reunir e falar em línguas, e alguns não instruídos, ou os descrentes, entrarem na direção que vocês estão loucos. Não dirão que vocês estão loucos, mas se entrar alguns descrentes ou não instruídos, quando todos estiverem profetizando, ele por todos será convencido de que é pecador e por todos será julgado. E os segredos do seu coração serão expostos. Assim, ele se prostrará o rosto em terra e adorará a Deus, clamando, Deus realmente está entre vocês. Ele está dizendo que falar em língua é para quem? É para os descrentes. É para os descrentes ver como o milagre de Deus é, não para mim. Eu, quem está falando em língua, não me assusto. Porque falar em língua não leva a salvação. Não leva a salvação. Então, não me assusto. Eu que já sou cristão, eu que sou crente em Cristo, não me preocupo com falar em línguas. Eu consigo logo dar conta que esse falar em língua é Satanás, está a invocar Satanás, ou mesmo o Espírito Santo de Deus. Então, falar em línguas só debate quem é descrente, quem não conhece o agir do Espírito Santo. Eu conheço o agir do Espírito Santo, então até nem me preocupo muito em falar em línguas. E também Deus não me deu esse dom de falar em línguas. Se um dia, se Ele quiser me usar, né, posso até falar em língua, mas até o momento que Cristo me converteu, não falo em línguas e também nem me preocupo quem fala em línguas. Muito bem. Vamos aproveitar então para deixarem aqui as vossas redes sociais, os números telefônicos e também mandar abraços. Bom, a minha rede social é Josarias Frazag, né? Tem isso para o Facebook e o TikTok também. Podem ir no TikTok, depois farei os cortes do vídeo e vou colocar no TikTok para vocês poderem acompanhar. Tem o meu WhatsApp 922 11 07 63. Vou mandar aí um abraço para todas as pessoas que me acompanharam aqui em Angola, na diáspora, o podcast Juventude Avante, o Aurélio. Muitas pessoas que eu devia saudar, mas olha, a lista é extensa. Mas eu mando meu abraço e aproveito para fazer alusão do meu espaço comigo no podcast, que será para breve. E todas as pessoas, todos vocês, meus amigos, terão a oportunidade de ouvir-vos também a falar. É para breve. Então, do meu lado é tudo e um forte abraço para todos. Muito obrigado pela oportunidade também que nos deram de estar aqui no programa. Certo. Ok. Muito obrigado. Agradeço realmente a Deus, o Criador dos céus e da terra e tudo que existe. Estamos aqui nesse momento porque Ele permitiu. Agradeço muito a Deus, a Cristo Jesus, por me resgatar da mão de Satanás e por me revelar a sua palavra. E agradeço, um abraço para o meu pai na fé, o apóstolo Antônio Casamaior, o meu pastor, o meu líder visionário do Ipajoca, Igreja Paulo, apóstolo Jesus Cristo. E todos aqueles que têm me acompanhado, o meu irmão Armindo de Carmo, mais conhecido por mim, a minha irmã Domingas, a minha noiva, aqui dentro em breve nos casaremos, a Leninha, Helena dos Santos, e meu colega de trabalho, que se preocupa comigo da palavra, o meu irmão Abreu, um abraço para ele, e todos aqueles meus colegas, famílias, amigos, parentes próximos, vizinhos, muito obrigado.
Muito bem, muito bem, muito bem. Deixei o número de telefone, né? Pode deixar. O meu número de telefone, nós temos um programa, a Bíblia Responde. Qualquer tipo de pergunta, é a Bíblia que vai responder, não nós. Meu número de telefone é 923 96 41 24. Repito, 923 41. Perdão, 923 96 41 24. Eduardo Afonso Samanhão é meu nome. Assim está tudo dito, caro teleouvinte, nosso muito obrigado à audiência, obrigado à escolha, obrigado à preferência. Nós ainda temos muito para lhe dar a ouvir. Daqui a pouco vamos, obviamente, apresentar o programa Domingo Especial. Estamos a transmitir da samba para o resto do mundo. Obrigado à vossa fidelidade. Estamos juntos. Na técnica continua Elder Gola. Vamos dar-vos a ouvir mais música na rádio.